Médiuns falantes. Esse é um perigo? Blá, 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 blá. Não é assim que o médium deve se portar. Logicamente, quando desperta essa mediunidade falante, em alguns casos, pode ser complicado para o médium que ele fala, sem controle da situação. Ou às vezes ele tem o controle da situação, mas ele se empolga, e aí a gente tem que ter cuidado. Então os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Eles ouvem e falam. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre o órgão da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. E aí, o pobre coitado fica falando, igual o pobre na chuva, que a gente costuma dizer. Na homeopatia, isso tem tratamento que possa ajudar. Logicamente, que a gente está falando para que você procure um homeopata sério, seja ele médico ou não médico, mas que entenda a doutrina espírita, que entenda a mediunidade, que entenda também a matéria médica de cada remédio. E principalmente sobre miasma. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Então, se o médium quer falar com quem, comunicar com quem psicografa, ele vai induzir a pessoa a psicografar. Com quem fala, ele vai induzir a pessoa a falar. Com quem ouve, ele vai falar para a pessoa. Com quem tem boa intuição, ele vai intuir a pessoa. Com quem tem sensibilidade e pressentimento, vai aguçar-lhe a sensibilidade e o pressentimento. De forma que todos vão estar ali passando uma informação inerente à condição do espírito que está com ele e da filtragem que o médium faz. Querendo comunicar-se, a um toma a mão, a outra palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas das vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Mas também pode falar coisas chulas, coisas inconvenientes, porque vai depender do espírito e da filtragem do médium, que o médium faz o filtro. Por mais inconsciente que ele seja, ele faz o filtro. E também de quem protege o médium. Então nós temos o médium, o espírito que está falando, quem o protege, o meio onde ele está. Então são 4 fatores que são importantes. Então, o médium, o espírito que está se comunicando, o protetor do médium e o meio onde ele está, são fatores determinantes para as comunicações. E nesse caso da mediunidade falante, a mediunidade escrevente, você escreveu, você pode ir lá arriscar, opa, isso aqui não está certo, não foi bem isso que eu quis dizer, vamos mudar isso aqui. Mas depois que você falou. Então, parece um trocadilho, mas é sério. Então, quando a gente está diante de um médium falante que vai falando e solta algumas coisas, se fosse o Sagitário, então, sai de baixo. Que o Sagitariano já tem uma linguagem mais ferina. Se for um Capricorniano, tem uma linguagem que bate e assopra, certo? Uma pessoa de Gêmeos saberá espetar. Os signos imprime na pessoa uma determinada característica que é aquilo que ele precisa se educar. Então a gente vai ver no horóscopo babilônico, né, que é o que a gente tem normalmente aqui, que é de acordo com o mês que você nasce. Aí tem a ascendente, que é o horóscopo lunar, que é de acordo com o dia e local. O ascendente também dia, local e hora. O ascendente lunar também de dia, local e hora. Nós temos os ajuntosos africanos, que são aqueles filhos de Xangô, filho de Ansan, filho de Iemanjá, toda aquela cultura afro, que também é uma forma deles expressarem a personalidade da pessoa, baseado em estudos transcendentes, e mais horóscopo chinês. Esses são aqueles básicos que a gente conhece. Não vamos fazer disso um mecanismo de querer medir a personalidade dos outros, mas vamos saber que isso existe, que existem essas influenciações, que existem os cuidados que todos nós devemos ter, e existem as possibilidades que todos nós temos por sermos desse ou daquele signo. Vamos saber extrair as coisas positivas e extrair as coisas negativas. No livro Consolador, Emmanuel fala sobre isso. Não podemos negar a influência dos astros sobre o ascendente humano.
porque são energias que emanam do Criador, que emanam do universo. Mas também não vamos fazer disso um meio da gente relaxar e falar, eu sou assim mesmo porque meu signo é assim. Lógico que as palavras dele estão mais bonitas, né? Você vai lá no Constelador, procura sobre o que ele fala da astronomia, das influências dos astros sobre a nossa vida, mas sabemos que elas existem, mas não como mecanismo de fuga, não como mecanismo da gente deixar postergar determinados fatos, mas para a gente agir com responsabilidade. Então, os médiuns vão falar sobre as mais variadas influências, ponto, espirituais e psíquicas, intimamente do médium e do meio onde ele está inserido. Mas, quanto mais ele procura se polir, se educar, se moralizar, estabelecer uma melhor ética de relação, mais suave, mais segura, mais benéfica, mais consoladora será a sua mensagem. Muitas das vezes, ele vai falar expressando o conteúdo do espírito que está com ele. E aí, nós precisamos entender que esse espírito precisa ser esclarecido, precisa ser educado. Na reunião mediúnica é para essa finalidade. O médium que sai falando de qualquer maneira, em qualquer lugar, sobre a influência de espíritos, é o que a gente chama de obsessão, é um dos maiores fatores que leva as pessoas para os hospícios, e ali, então, esse também é o ponto mais delicado das pessoas aprenderem a lidar com essas influenciações, para que as pessoas possam agir de forma natural e segura dentro da sociedade. Embora se ache perfeitamente acordado, em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Alguns lembram nitidamente todas as comunicações, até palavra por palavra. É raro. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se. Como pode com o auxílio de um médium audiente. A palavra é o instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se. Então, a terceira pessoa que está ali, no caso da reunião mediúnica, é o orientador, o esclarecedor. Que é o terapeuta do esclarecimento, como fala assim no projeto Manuel Filomeno de Miranda. Aí a gente tem que estar ali buscando estar bem em sintonia com os nossos mentores para termos a mediunidade da intuição, sermos bastante sensíveis para ver o sofrimento daquele espírito e podermos, então, dialogar, esclarecendo, evangelizando e espiritualizando. E até, como fala o Jaide Rodrigues, em um determinado momento, fazendo uma indução mental naquele espírito. Quando você fala para ele, você é filho de Deus. Tome consciência, você é filho de Deus. Quando você fala assim, você está dando para ele uma conscientização de que ele tem que pensar diferente. E para o espírito, no mundo espiritual, se ele pensar assim, nossa, eu sou filho de Deus, muda toda a trajetória dele. Não é tão simples assim, mas também não é tão complicado como muita gente quer fazer acreditar. Opa, foi demais. Nem sempre, porém, deixa eu ver aqui. Certo. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-se com esta espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então, ele vai falar lá na frente, a gente estava falando da intuição, ali está ali, a intuição vai ter os médiuns intuitivos no momento certo para ser falado. Eu evito, às vezes, ler o livro todo antes, eu já li anteriormente, então a gente guarda muita coisa intuitivamente, e se eu ler todo o capítulo antes de vir falar, eu começo a atropelar, botar a carroça na frente dos bois, né? Falar lá do último para o começo. Então, eu procuro não ler naquele momento, a gente vai falando, vai contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais para a gente poder explicar, e às vezes a gente antecipa alguns assuntos, a gente tem que manter mais ou menos dentro do caminho que está aqui para não antecipar demais, deixar os momentos certos para cada assunto. Mas às vezes ele vem e a gente passa aquelas informações daquele momento, mais à frente ela será mais completa. E também a gente faz várias colocações aqui, que as pessoas falam, isso está fora da doutrina espírita, mas eu estou falando no sentido de ajudar o médium e das familiares do médium a se ajudarem mais. Alguns têm, então, mas conforme a gente já falou, que tem alguns que lembram de tudo, mas são raros.
Ou alguns têm a intuição do que vão falar bem antes da mediúnica, já são treinados a falar, ou treinados a familiarizar com aqueles fluidos daqueles espíritos, para lá na frente produzirem os fenômenos. Isso é muito importante. E assim, com essa imagem desse lindo cedro, uma árvore nobre, uma madeira nobre, que a gente cresça para produzir o bem. E sabendo que um dia, assim como esse cedro será derribado para que a sua madeira seja aproveitada, nós voltaremos para o mundo espiritual. E que saibamos deixar aqui na Terra bons frutos, bons sentimentos, bons ensinamentos, para que outros possam se servir dele e que todos nós possamos caminhar para o Pai com amor, fé e segurança. Que Jesus vos abençoe, vos ilumine e ilumine todo o seu lar. E que nós, em momentos difíceis, lembremos, Jesus, abençoa-nos, Senhor. Ó Jesus, acende essa luz.